pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu trago uma posição aqui montada. É uma posição muito famosa, foi composta em 1977, já foi analisada de cabo a rabo de várias maneiras diferentes e essa posição será boa para você testar os seus conhecimentos de final de jogo. Eu vou dar uma dica para vocês que é: as brancas vencem e só existe uma linha que vence para as brancas. Eu encorajo você a pausar esse vídeo, montar essa posição no seu tabuleiro físico que você tem em casa e fazer as suas análises até o final da linha, viu? Não adianta achar o primeiro lance, não, você tem que achar todos, até a vitória das brancas. Não é uma posição fácil e o tema que será utilizado aqui como tema principal é o tema da oposição dos finais de jogo de rei e peão. Se você conhece o tema, você já sabe do que eu estou falando. Se você não conhece, fica aí que eu vou te explicar isso agora e vai melhorar muito as suas habilidades de final, principalmente finais de rei e peão. Se você está vendo a partir desse ponto, eu já confio que você fez as suas análises, viu? Não adianta só assistir o vídeo e roubar, porque aí você não melhora no xadrez. Então, vamos lá. Primeiramente, existem vários lances possíveis aqui na posição, certo? Você pode movimentar o rei para N casas, você pode movimentar esse peão. No entanto, muitos lances aqui simplesmente não fazem sentido. Por exemplo, se você movimenta o rei, a dama toma o seu peão e começa a cair tudo. Se você movimenta o seu peão de E, a dama toma o seu peão e começa a cair tudo. E se você movimenta o seu peão de C, a dama toma o seu peão e começa a cair tudo, inclusive com cheque, certo? Portanto, na realidade, existem apenas dois lances candidatos aqui, que são os lances peão D7 e o lance peão B7. São os dois únicos lances aqui que fazem qualquer sentido. Mas e aí, tem diferença entre os dois? Claro que tem, eu te falei no começo desse vídeo que apenas uma sequência vence para as brancas. Então, nós temos que avaliar qual delas é e por quê. Vamos lá! O lance correto é o lance peão B7. Então, se você sugeriu o lance peão B7 e viu a sequência até o final, você está de parabéns. Você muito provavelmente é um jogador fortíssimo de final de jogo, ou talvez você não tenha calculado os melhores lances para as pretas, né? Existe essa possibilidade também, mas eu vou dar crédito porque os meus inscritos são demais. Mas primeiro vamos ver então por que o lance peão D7 não ganha. Bem, primeiramente você joga peão D7, qual a ideia do lance? É que o rei vai ter que se mover, ele não tem como se mover para frente, e na sequência você tem um garfo, certo? Você dá um garfo no rei e na dama do seu adversário, ele vai tomar o peão de dama, e na sequência nós temos um final parecido com esse. Essa posição está totalmente empatada. Por quê? Porque existe o conceito de oposição. A primeira coisa que você deve saber sobre finais de rei e peão contra rei é que você precisa levar o seu rei para a frente do peão. Se o rei vai na frente e o peão vai atrás, você consegue promover o peão. No entanto, se você leva o peão na frente e o rei apoiando o peão por trás, você nunca vai conseguir vencer, porque você não consegue expulsar o rei do adversário dessas casas que guardam a promoção do peão, e aí o rei vai afogar, ou senão você vai ficar repetindo lances sem fazer nenhum progresso. Portanto, lances como o peão E4 aqui, por exemplo, simplesmente jogam a toalha, porque você não pode avançar o peão muito à frente do seu rei, senão o rei dele vai vir tomar o peão, sem problema, certo? Então, um lance que faz sentido aqui, ó, rei E2, por exemplo, ou se não, rei D2, certo? Seu adversário vai jogar o rei para casa D7, você joga o seu rei para casa D3, e aqui, se o oponente avança o rei de alguma forma, nós dizemos que você tem a oposição e você ganha. O que isso quer dizer? Quer dizer que você conseguiu colocar o seu rei encarando o rei do adversário e é a vez dele de jogar. Então ele tem que quebrar essa encarada e você consegue levar o seu rei na frente. Por exemplo, se ele jogar aqui rei D6, indo para a esquerda, você avança flanqueando com o seu rei para a direita. E você consegue fazer essa posição se repetir de novo e de novo. Por exemplo, se ele joga aqui rei E7, aí você força a oposição novamente e consegue flanquear o seu adversário e progredir seguindo com o seu rei na frente e o peão atrás. E uma vez que o rei estiver na casa D7, por exemplo, não tem como o oponente ocupar a casa de promoção do peão, e aí o seu peão vai promover e você vence o jogo. No entanto, se você calculou uma sequência parecida com essa, você não estava calculando os melhores lances das pretas. Por quê? As pretas não são forçadas a te dar a oposição aqui. Elas podem, na realidade, forçar você a dar oposição para elas com o lance rei E7. Veja só. Se você avança o rei aqui, ele consegue avançar
tendo a oposição. O que isso quer dizer? É a sua vez de mover e agora você não consegue fazer progresso. Se você se mover para a direita, ele consegue se mover para a direita e ir repetindo lances da mesma forma. Se em qualquer momento você avança o seu peão, aqui o peão está indo na frente e o rei está indo atrás. E após alguns lances, essa posição irá empatar, você não consegue fazer progresso. Então, com esse lance rei E7, o oponente consegue forçar a oposição, não importa o que você jogue. Veja só, se você avança para E4, ele vai avançar para a casa E6. Se você avança o peão, ele avança para a casa E6 e novamente o peão está indo na frente. Você não tem como fazer progresso aqui na posição. E vamos lá, vamos até o final só para ser instrutivo. Como se empata essa posição de pretas? É simples, uma vez que você tiver a oposição, você deve jogar para não deixar o seu adversário progredir. Se o rei for para a esquerda, você vai para a esquerda. E se em qualquer momento o peão avançar, é só você se manter na frente do peão de pretas que as brancas não conseguem avançar. Após alguns lances, por exemplo, as brancas são forçadas a voltar com o rei. Você pode se manter aí na coluna E, contanto que você se mantenha na coluna E e não deixe o rei dele progredir sem que você tenha oposição, você consegue empatar. Por quê? Porque após alguns lances, vamos ter uma posição parecida com essa. Veja só, o peão está na frente, o rei está atrás e o rei não tem como apoiar o peão. Se ele defende o peão, a partida afoga. E se ele sai da defesa do peão, as pretas empatam porque capturam o peão. Portanto, apenas se mantendo ali na frente do peão, as pretas conseguem tranquilamente empatar com essa técnica bem legal. No entanto, se a gente volta lá na posição inicial, certo? E nós avançamos o peão de B, o que é que acontece? Aqui o rei vai para B8, nós avançamos o peão de C com o garfo e após a captura, o rei das pretas tem que capturar o peão de B e ele fica mais longe do nosso peão que está passado. Portanto, aqui as brancas na realidade conseguem avançar o peão tranquilamente forçando a oposição. No entanto, você deve calcular aqui que não é todo lance que consegue a oposição para as brancas. É isso mesmo. Se você avança o peão, se você sai com o rei por aqui, pelo lado esquerdo do tabuleiro, as pretas novamente conseguem forçar a oposição. Aqui você deve calcular que o lance que vence, o único lance que vence é rei E2, porque você vai avançar o peão com o seu rei à direita dele, forçando uma oposição lateral, porque as pretas não têm como guardar a casa de F7, que é uma casa crítica, onde o peão será promovido. Vamos calcular aqui, rei C7, por exemplo, rei F3, rei D6, rei F4 novamente, e se o oponente jogar o rei para a coluna E, nós forçamos a oposição, e se ele se mantiver na coluna D, nós vamos nos manter na coluna F e sempre teremos como forçar a oposição, seja ela lateral, como nessa posição que também está ganha, ou seja, forçando ele a ficar longe da casa crítica, porque novamente, se ele entra na coluna E, nós forçamos a oposição. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo a você que não conhecia essa técnica de finais. E eu espero que tenha sido um bom teste, porque a posição é bem bonita para você que já conhecia. Comenta aí embaixo, conseguiu resolver? Encontrou alguma outra linha que você gostaria de discutir? Estou sempre aberto aí às discussões. Dispara o like para essa posição linda alcançar o maior número de pessoas que for possível. Se inscreve no canal se não for inscrito e até mais. Um abraço.